Viva! Este é o Sobre Carris e hoje temos um programa especial em que estamos de olho nos programas eleitorais para as eleições legislativas deste domingo. Se a ferrovia entrou na moda, de certa forma, na agenda mediática também nos últimos tempos, com quase um consenso inalcançável noutras áreas, esse consenso é ou não refletido nos programas eleitorais, Carlos Cipriano? Os partidos apostam pela ferrovia ou esquecem-se da ferrovia nos programas que têm já publicados? Não se esquecem da ferrovia. Pelo contrário, há até aqui alguns consensos dignos de assinalar e que me parece que são relativamente inéditos nestas eleições, o que prova que o discurso da ferrovia e, sobretudo, da ferrovia enquanto um modo de chegar à transição climática, de facto, é cada vez mais importante. O que é que nós temos no caso concreto, e isto apenas após a leitura dos programas eleitorais, digamos, de primeira linha, nacionais dos partidos, e não entrando nas candidaturas dos círculos distritais. Portanto, só na primeira linha nós temos consenso na construção da nova linha Lisboa-Porto. Chamem-lhe ou não alta velocidade, a verdade é que PS, PSD, CDU, Iniciativa Liberal, LIVRE e PAN estão de acordo em fazer uma nova linha ferroviária entre Lisboa e o Porto. Sendo que o PS, a Iniciativa Liberal e o LIVRE também defendem o prolongamento dessa linha para a Galiza. Depois, e um bocadinho surpreendentemente, a terceira travessia do Tejo é posta também na agenda política com algum consenso. Refiro-me neste caso ao PS, à CDU, à Iniciativa Liberal, ao LIVRE e ao Bloco de Esquerda. E que também defendem a ligação das capitais de distrito, ou seja, chegar com o caminho de ferro às capitais de distrito ou a cidades de maior dimensão. Portanto, isso é explícito claramente nos programas do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PAN e, naturalmente, do PS, em fazer chegar o comboio a Bragança, Vila Real, Viseu e também Porto Alegre. E esta, portanto, Mas depois já tens, Carlos, nesta parte das ligações a Lisboa e ao Porto de todos os distritos. Vais salientar daqui a nada o plano da Iniciativa Liberal, que diz especificamente Lisboa e Porto a 2 horas de todos os distritos pelo comboio. Sim, podemos ir saltar já para aí. Para mim, a grande surpresa ao ler os programas eleitorais foi, de facto, a Iniciativa Liberal, que traz um quase completo plano ferroviário nacional de Eles chamam-no mesmo assim. Chamam mesmo isso, Plano Ferroviário Nacional. Bom, aí estica-se um bocadinho, porque um Plano Ferroviário Nacional é muito mais do que isso. Mas a verdade é que, ao ocuparem 11 páginas, com um mapa, eles escrevem mais sobre ferrovia do que os outros partidos todos juntos, não é? E, portanto, vêm, obviamente, defender, este é um bocadinho irónico, vêm defender o investimento público, mas explicam porquê. Explicam que, quando o mercado não consegue proporcionar determinado tipo de bens não comercializáveis, portanto, tem que ser, de facto, o Estado a chegar-se à frente a investir, não é? Como tem um amigo meu que costuma dizer que o mercado não constrói o Alqueva. E, portanto, de facto, o mercado também não constrói as linhas de alta velocidade, não é? A seguir, a Iniciativa Liberal já diz que, sim senhora, depois desta excelente infraestrutura que eles pretendem construir no país, dizem que aí, sim senhora, virá o mercado, virão novos operadores e vamos ter aí muita concorrência dos operadores e será benéfico para o país. Portanto, isto é o espírito do programa deles. Já que pegaste nisso, como é que será o futuro da CP num governo de Iniciativa Liberal, Carlos? Isso haveria que perguntar à Iniciativa Liberal, mas segundo o que eu li e segundo o que eles dizem, a CP, digamos que seria reduzida a alguma insignificância ou não teria um peso tão importante, porque a ideia seria concessionar o serviço público a operadores privados. Provavelmente também não excluiriam a CP e a CP iria entrar taco a taco com outros operadores privados para poder concorrer às concessões. Suponho que é isso que está no seu espírito. Mas no que diz respeito à infraestrutura, eles têm um mapa onde tem o desenho da linha Lisboa-Porto, têm também o desenho da linha de Trás-os-Montes para fazer chegar a Vila Real, Bragança e continuar para a Espanha, se bem que aí dizem que a análise custo-benefício dessa linha não pode ser entendida segundo critérios habituais e tradicionais, portanto teria que entrar ali questões como a coesão territorial e por aí fora. Enfim, coisas um bocadinho surpreendentes para a Iniciativa Liberal, que aliás até tem um discurso que eu diria quase de esquerda quando explicitamente critica o muito dinheiro que o Estado gastou com as PPPs.
porque isso está explícito no próprio programa deles, quando se compara o que o Estado gastou com as concessões rodoviárias e quando eles agora vêm defender 0,5% do PIB para investimento na ferrovia. Mas adiante, já falámos da iniciativa também, liberal. Diz, Diogo. Isso também é um pormenor muito interessante no plano da iniciativa liberal, que é continhas muito certas sobre quanto custa, qual é que é a parte financiada pelo Orçamento do Estado, qual é que é a parte financiada por fundos europeus. O plano da iniciativa liberal contempla 20 mil milhões de euros a 15 anos, dos quais 9 mil milhões, ou seja, cerca de 40 e tal por cento, serão financiados pelo Orçamento do Estado e os restantes 50 e tal, 55, mais coisa menos coisa, por fundos europeus. Sim, Diogo, e por outro lado também são muito rigorosos nas propostas que fazem ao nível dos projetos técnicos, porque têm um mapa daquilo que eles consideram que será no futuro a rede ferroviária nacional, onde têm a construção de variantes, nomeadamente na linha do Sul e na chegada ao Algarve, e também outras variantes de outras linhas do país, para modernizarem a rede ferroviária nacional de uma forma bastante radical e que haja, de facto, aumentos de velocidade. E, portanto, para mim... Carlos, sim. Se quiseres, nós podemos ler todas as ideias da iniciativa liberal. É que isto é maior que uma linha... Isto é maior que uma lista de supermercado das compras do mês. Não, acho que seria até um bocadinho fastidioso para os nossos ouvintes, pois, por muito que gostem de ferrovia, porque são 11 páginas a falar do caminho de ferro, e é muito bem, tiramos do chapéu. Aliás, eu atrever-me-ia já a dizer que se o PSD ganhar as eleições e se houver entendimento com a iniciativa liberal, eu só peço ao Rui Rio que, do lado do caminho de ferro, seja aconselhado pela iniciativa liberal. Porque, ao ler o programa do PSD, estamos aqui nos antípodas. Portanto, estamos aqui com algumas perplexidades. Inclusive, o PSD é o único a falar de bitola. Para começar, é o único partido que fala ainda na bitola. Enfim, registre-se alguma evolução em relação às eleições de 2019, em que o PSD queria, de facto, mudar a bitola, e neste momento já corrigiu um bocadinho o tiro e diz apenas o seguinte: defendemos um plano de migração da rede para a bitola europeia, articulando com a política ferroviária espanhola. Portanto, pelo menos já admitem que isto tem que ser articulado com os espanhóis. Mas depois, está aqui algumas contradições. O PSD começa por dizer, e muito bem, que do ponto de vista da ferrovia, importa seguir o que está já delineado no PNI. Supõe-se que é o PNI 2030. Bom, e é isso que me permite concluir que, se o PSD está de acordo com o que já está delineado no PNI 2030, é porque está de acordo com uma nova linha de alta velocidade, Lisboa-Porto, e com a maior parte daquilo que está definido no PNI 2030. Mas depois há aqui umas contradições, porque se está de acordo com essa nova linha de alta velocidade, Lisboa-Porto, vem no seu programa dizer o seguinte: na linha ferroviária atual Lisboa-Porto é preciso reduzir o percurso para 2 horas. Então em que é que ficamos? O PSD defende que se mexa na linha do Norte, se intervenha na linha para reduzir para as 2 horas, defende uma nova linha Lisboa-Porto, ou defende as duas coisas em que o país não tem recursos para isso. Depois, há aqui outras questões interessantes, que é... diz que é relevante a uniformização da tensão da corrente elétrica com a Espanha. Ou seja, mas o PSD quer que nós mudemos a tensão elétrica das nossas linhas para ficar articulada com a Espanha, ou quer que sejam os espanhóis a mudar a tensão da corrente elétrica deles para ficar articulada com a nossa? Não se entende. E depois, para terminar, tem aqui a cereja em cima do bolo, que é a construção, nos próximos 15 anos, em coordenação com a Espanha, de uma nova rede ferroviária de bitola europeia nos eixos de grande tráfego, com características técnicas competitivas, para ligar os portos, aeroportos, etc. Assim, nos próximos 15 anos, para além de defender o que já está no PNI 2030, vem agora com uma nova rede ferroviária em Portugal e Espanha e bitola europeia. Eu espero sinceramente que se o PSD ganhar as eleições, que no que diz respeito ao setor ferroviário, Rui Rio escolha melhores conselheiros. Aí estão os vizinhos da Iniciativa Liberal para lhes dar uma ajuda se for necessário.
Mas Sim, prosseguindo... porque os vizinhos do CDS não podem contar com nada. Não, porque o CDS é particularmente omisso nesta matéria. Refere apenas que quer privatizar todas as empresas de transporte, portanto estamos a falar, obviamente, também da CP. Naturalmente. Quanto ao PS, o PS é bastante comedido no seu programa em relação à ferrovia, limita-se, no fim de contas, a apresentar o que tem feito. Fala na prossecução do fim de contas da Ferrovia 2020, modernização e eletrificação da rede ferroviária, linha de alta velocidade Lisboa-Porto, e concretizar aquilo que tem corrido bem, que é a aposta no material circulante. Curiosamente, o PSD aqui não deixa de lhes dar resposta, porque no seu programa o PSD não resiste a dizer o seguinte, vou citar: infelizmente, o Governo tem sido profundamente incompetente na execução do Plano Ferrovia 2020, que estava previsto ser executado até final de 2020 e está executado abaixo dos 30%. Namush tem toda a razão. Mas, Carlos, se calhar o lema no PSD para o PS é seguimos e vamos já ver se conseguimos. Se calhar será por aí. Carlos, tu há pouco quando falaste na questão do Porto de Lisboa, o plano original do PNI 2030 de há 2 anos falava no Porto de Lisboa em 2 horas. E depois, quando entrou Pedro Nuno Santos para as infraestruturas, passou por 1h15. Portanto, a dúvida que pode haver é com que PNI 2030 o PSD concorda? Com o anterior a Pedro Nuno ou o seguinte, ou o que já foi apresentado com Pedro Nuno? É que também gera essa dúvida. E será que quem escreveu isto tinha presente que havia 2 PNIs? E será que quem escreveu isto tinha noção que já existe uma infraestrutura de Portugal a preparar com estudos, com concursos públicos para esta nova linha de alta velocidade com 1h15? Estudos. Portanto, vamos deitar esses estudos fora porque afinal são só precisas variantes, não precisamos fazer a linha nova e estes estudos que agora fizemos vão ficar outra vez na gaveta por mais 20 ou 30 anos? Mas, Ruben e Carlos, Porto de Lisboa em 2 horas foi o que se decidiu para aí em 91, 92, quando se abdicou de construir a nova linha, caramba! Exatamente, é verdade. É verdade, era essa a ideia da modernização da linha do Norte. E enquanto isso continuamos a ter o eixo rodoviário entre Lisboa e Porto carregado de autocarros, uma vez que o tempo de viagem para o comboio acaba por não ser assim tão competitivo face ao autocarro. A diferença E o preço é bem mais baixo? É de meia hora e o preço é muito mais baixo. Olhem, mas já agora, que a aposta do Bloco de Esquerda não é só na infraestrutura. Para já o orçamento é um bocadinho mais baixo, porque o Bloco de Esquerda contempla um orçamento ligeiramente mais reduzido para um plano mais alargado, porque o plano do Bloco de Esquerda é 20 anos, é até mais ou menos 20 anos, é até 2040. E no total são 9 mil milhões de euros, que era o orçamento da Iniciativa Liberal só na componente do orçamento do Estado. Já agora para recordar isso. Então, no caso do Bloco de Esquerda, são 6 mil milhões e meio para obras nas linhas, não é? E 2 mil milhões e meio em material circulante. Só que o problema do plano do Bloco de Esquerda é que apenas refere intervenções nas linhas de acesso a Lisboa e Porto, nas linhas suburbanas. Depois não detalha mais nenhumas intervenções. E aqui começa a escassear. Fala apenas nas linhas suburbanas de Lisboa e Porto e, no caso do Porto e na região do Douro, só fala na linha até a Régua, o que deixou algumas pessoas indignadas em Trás-os-Montes relativamente a isto. Carlos. Em todo o caso, Diogo, quer dizer, as opções dos partidos por detalharem mais ou menos pormenores dos seus planos ferroviários nos programas eleitorais é um bocadinho irrelevante, convenhamos, quer dizer, ok, podem com isso indiciar o seu amor, digamos, pela ferrovia, a importância que lhe atribuem, mas não é pelo facto de detalharem mais que se interessam mais ou menos pelo setor. É um facto que, olhando agora para os partidos da esquerda, o Bloco é aquele que tem mais informações sobre o que pretende fazer na ferrovia. De facto, a CDU e o LIVRE são um bocadinho mais resumidos naquilo que escrevem, mas não quer dizer que não tenham igual interesse, tal como acontece também, pode acontecer também à direita, podem não ter achado necessário detalhar tanto nos seus programas eleitorais. Aqui entre nós também convenhamos, quer dizer, não é isto que faz os partidos ganharem ou perderem eleições.
absolutamente nada. Isto é apenas Exceto entre os interessante. Exceto entre os ferroviários, eventualmente, sim. Sempre só alguns votos. Seja como for, eu acho que é interessante no Bloco de Esquerda, que de facto traz algum pormenor do seu plano de investimentos para a ferrovia, é também o único que expressamente questiona o modelo da ferrovia. Diz que quer uma empresa pública dedicada à ferrovia, recuperando as competências que existiam na REFER, na EMF e na CP. Não se percebe exatamente o quê, mas percebe-se que não estão de acordo com a situação atual de CP por um lado e no outro lado uma empresa rodoviária que absorveu o setor ferroviário e, portanto, é o único que questiona realmente o modelo e que põe isso no seu programa eleitoral. E isto sim, eu acho que é bastante relevante. Depois, ainda também à esquerda, o LIVRE e o PAN trazem duas questões muito interessantes, que estão muito agora em voga na Europa, que é questionar o setor aéreo e dizer que a alternativa é o setor ferroviário e, portanto, vêm defender ou taxas ao transporte aéreo ou propor mesmo, como já acontece no centro da Europa, que em viagens em que o comboio possa ligar duas cidades de média distância, que se acabem com os voos domésticos, digamos assim. Eu penso que isto é de difícil implementação na Península Ibérica. Em todo o caso, isto ficar expresso num programa eleitoral parece-me que é bastante relevante. Aliás, o LIVRE, já que falaste em partidos um pouco com menor representação, por enquanto, no Parlamento, quer dizer, o LIVRE deixou de ter depois do caso Joacim, mas o LIVRE é o único que fala em ligações internacionais entre Portugal e Espanha. Diz mesmo que é necessário renovar a ligação Lisboa-Madrid e depois fala em apostar nos comboios noturnos nacionais e internacionais, garantindo que o preço de uma viagem de avião não possa ser inferior ao da mesma viagem de comboio. O LIVRE é o único partido que fala sobre ligações internacionais. Dos programas para a estrada, onde é que as caravanas têm andado sobre Carris, Diogo Ferreira Nunes? Vamos começar a nossa viagem. Para já, vamos elencar os partidos que têm estado em caravana ferroviária. Bloco de Esquerda, CDU, PAN, Iniciativa Liberal e LIVRE. Algum trajeto predileto, Diogo? Em linhas não eletrificadas, sobretudo, o Bloco de Esquerda andou na linha do Algarve, entre Alcantarilha e Portimão. CDU Oeste, Bombarral, Caldas da Rainha. Depois tivemos Inês Real, fez um combinado, fez Lisboa, Beja, mas teve de trocar de comboio em Casa Branca para conseguir chegar a Beja, porque esse pedaço não é eletrificado, para chamar a atenção de uma possível ligação ferroviária entre o aeroporto de Beja e a capital. Tivemos Iniciativa Liberal entre Lousado e Guimarães. E o LIVRE esteve na linha de Cascais. Nesta sexta-feira, também na linha de Cascais, estará o PAN, que vai fazer a sua segunda viagem de comboio durante a campanha. Nota ainda para a CDU, que foi visitar as oficinas da CP no entroncamento, chamando a atenção para a aposta na produção nacional dos próximos comboios que aí vêm, não é? Dos 117 comboios, que é um compromisso que já foi assumido pelo ainda Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Sim, é interessante essas visitas às oficinas porque há também pelo menos 3 partidos que defendem expressamente a incorporação de indústria nacional na indústria ferroviária ou que defendem a reindustrialização também na ferrovia em Portugal. E quem diz isso expressamente é a CDU, o PS e o Bloco de Esquerda. Em relação àquilo que tu acabas de dizer, Diogo, das visitas, das campanhas eleitorais sobre Carris, e que nós só podemos saudar, porque são cada vez mais, o que demonstra o apego que a classe política atualmente já começa a ter pela ferrovia. Enfim, eu interrogo-me se nas próximas eleições, se só acontecerem daqui por 4 anos, será que ainda vai haver visitas a linhas que ainda estão a ser alvo de intervenções no âmbito Ferrovia 2020? Ponto de interrogação. Por outro lado, também quero aqui registrar uma coisa muito interessante que tem a ver com a linha do Oeste, que é o seguinte: eu, desde que tenho memória quase, que sempre que há eleições, sejam legislativas ou até mesmo para as autárquicas,
há sempre candidatos a viajarem na linha do Oeste, também é a única vez em que viajam na linha do Oeste, para chamar a atenção para a modernização da linha do Oeste. Isto nos últimos 30 anos, mesmo quando vivíamos em regime de rotatividade, PS-PSD, era muito interessante porque sem qualquer pudor e sem qualquer vergonha, de 4 em 4 anos vinham os dois partidos viajar na linha do Oeste, criticaram-se ao outro por aquilo que não fizeram e depois chegavam ao poder um deles e continuavam a nada fazer. E, portanto, vamos ver se é desta vez que isso muda. Camaradas, então resta-me deixar o apelo para que quem nos ouve vá votar neste domingo. Olhe para os programas eleitorais, não apenas na parte ferroviária, mas em todas as partes. Mas para quem tem aquele gostinho especial, olhe com atenção àquilo que os partidos propõem para o comboio também. Ferroviários de todo o mundo, uni-vos e votai. E votem mesmo que tenham de estar isolados, confinados, vão votar com máscara, usem a própria caneta, tenham sempre um álcool gel, mas votem, caramba, que a nossa democracia depende muito do vosso voto, de cada um de nós. Está feito o apelo. Um abraço, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Um abraço. Um abraço, saúde! O público fica no ouvido.